A partir do artigo 71 da reforma do Código Penal, passa a cuidar da individualização da pena. A individualização das penas, ela é uma garantia constitucional. O projeto manteve o sistema trifásico, então a fixação da pena base, a pena provisória e a pena definitiva. Mas foi muito tímida a proposta de reforma. Havia necessidade, em primeiro lugar, de se discutir o sistema da pena mínima. Isso era fundamental. Esta questão de ordem política e ideológica que nós tínhamos que fazer valer nessa proposição. É preciso discutir tanto quanto o aumento da pena, como também a possibilidade de um juiz, o órgão julgador, durante o processo penal em que as partes contribuem na construção de uma decisão judicial, entender que seja desnecessária a aplicação de uma sanção penal. Com isso, fortaleceríamos a ideia de mediação, a ideia da não restrição da liberdade como regra. Nós poderíamos pensar em medidas alternativas ao cárcere, já que o nosso sistema penitenciário, como nós sabemos, muito mal funciona. E daí vem um outro item. A reincidência continua sendo uma causa, apesar de ser facultativo o juiz agora em considerar, de agravamento da sanção penal. A reincidência é uma sintomatologia. A reincidência coloca a nu que o sistema penitenciário não alcançou individualizadamente o acusado, então réu condenado, no cumprimento da pena. Ora, se o Estado se propõe a reintegrar, como diz a lei de execução penal, o réu, a sociedade, a comunidade em que vive, de forma melhor, se não adaptada, como são as propostas, funcionalistas, em razão dos fins e da função da pena, completamente equivocadas, isso não está sendo superado. O réu afigura-se aqui, mais uma vez, como o único culpado. E o Estado, que propôs a esta demanda, ele também tem que ser chamado à discussão. Por isso que, no mínimo, a reincidência não poderia sequer aumentar. Facultativo por quê? Porque, apesar de estar envolvido em um outro acontecimento, desvio social, por assim dizer, pode ser que ele esteja num programa oferecido pelo próprio Estado, um progresso, e se adaptando muito bem, ter sido um deslize na vida dele, um acidente. E aí o juiz poderá ou não, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, incidir no aumento da pena a reincidência. Mas a reincidência deveria ser melhor pensada, não como aumento de pena, mas quem sabe como diminuição também da pena. E o que Zaffaroni tem dito de uma co-culpabilidade do Estado. Muito tímida também a modificação em relação à confissão. A confissão, claro, passa a ser uma causa específica de redução, de atenuação, mas precisava deixar bem claro que é possível, sim, ir abaixo do mínimo legal. Na proposição da reforma está dito bem claro lá. O que se fortalece aqui também é o respeito aos limites legais, mínimo e máximo, na fixação, na dosimetria da pena. E é uma discussão grande que se tem há muito tempo, quando a pena fina fica no mínimo legal, se a confissão poderia deixar aquém do mínimo legal. Agora, teoricamente, tecnicamente, enquanto uma circunstância específica de atenuação, teoricamente é possível, mas isso precisava ficar claro, que contribuindo com a administração da justiça, quando se confessa e a confissão é convergente aos elementos da prova, que ele tivesse também esse benefício. Daí, outra vez, pensar na ideia da abolição do sistema da pena mínima. Não fosse isso, volta uma punitividade excessiva quando se prevê a extinção da idade de 21 anos como uma forma de atenuação. E se faz isso com um discurso puramente civilista. Se esqueceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se aplica a medida socioeducativa, por exemplo, e outras medidas legais, até os 21 anos. Está em discussão no Congresso Nacional, paralela a essa, o Estatuto da Juventude, que se vai até os 29 anos. Ainda aumentar a idade para 75 anos, desconsiderando pura e simplesmente o Estatuto do Idoso, que fala em 60 anos,
Isso é um anacronismo, não com o que está no Código Civil, que é de 18 anos. A fundamentação que diz 21 anos foi extinta essa atenuante para ficar correlata ao Código Civil de 18. Por que não tem esse mesmo argumento, essa mesma lógica, para reduzir a idade de 75 para 60? Para não haver o anacronismo, como foi falado na exposição dessa modificação, dessa proposta de reforma.